Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em meu canal, João Bertoni. Para quem estava com saudades, mais uma vez, conto com a presença do professor Noguet e hoje para falar de um tema que é de interesse especial de seus alunos, professor. Primeiramente, seja bem-vindo uma vez mais, obrigado pela live e estou ansioso pelas novidades de hoje. Agradeço eu, né? Bem, então é isso. Pergunte o que queira. Professor, antes de começar pelos seus livros que se estão por lançar, vamos falar um pouco dos já lançados, vai? Eu tenho todos aqui e gostaria de que o senhor falasse um pouco de cada um deles. Esperem só um minuto que eu preciso me virar. Tá. Eu fiz uma pilha aqui de livros do professor. Eu também estou com a pilha aqui do lado. Ela está bem pesada. Mas vamos lá, professor. Uma raridade, em primeiro lugar, que é este livro aqui, Os Estudos Tomistas, Opúsculos 1. O senhor se lembra de quando o senhor escreveu, por que escreveu este livro? Não lembro. Veja aí a data. Vejo sim, pode deixar. Vê na página de... Impressão de julho de 2016. Tá aí. Meu primeiro livro é de 2016. Né? Esse é um livro, como é que eu vou dizer, experimental, né? Tá? Não vale a pena, muita gente pede que eu republique e tal, mas não vale a pena, né? Muitas das coisas que eu dizia aí eram apenas iniciais e tal. Então, deixa aí, é matéria de objeto de colecionador, né? Para mim é relíquia. Eu tenho o Marcel, que o publicou, nem um exemplar ele tem, não tem nada, né? Tá. Aí está. Então, não é um livro que me apaixone, é um livro assim, primeira coisa que eu escrevi, né? Lembre-se do seguinte, João. Lembre-se da minha trajetória. Eu me converto aos 48 anos, isso é 1998, tá? Ali me converto. E durante 12 anos, até o ano 2010, mais ou menos, eu era um tomista meio autodidata, embora já tivesse algumas boníssimas influências, né? No campo da metafísica, eu já era influído por Cornélio Fabro, né? Que foi o maior metafísico do século XX. E no plano político, eu já era influído pelo cardeal Pie de Poitiers. Então, a defesa da realeza social de Cristo eu a faço desde sempre. Porque eu, desde sempre, eu li, eu morava no Uruguai ainda, era 2005, eu li a obra completa do cardeal Pie de Poitiers. Né? Mas em 2010 que eu, por aí, 2010, 2011, não tenho certeza, que eu conheço Calderon, né? E eu tive a sorte de um seminarista dele, ou seja, aluno dele, me enviar toda a obra esotérica dele, ou seja, que não foi publicada, a obra que só foi destinada a seus alunos. E é uma coisa imensa, né? E eu, durante 5 anos, não fiz senão estudar. Tá? Eu estudava, e o que eu escrevia publicamente era mera repetição do que dizia Calderon. Eu era um papagaio, eu repetia. Era um repetidor em sentido estrito e o dizia publicamente. Dizia, só um repetidor. Em 2015, eu achei que tinha condições já de ter voos próprios, né? De ter voo próprio, né? De já bater a asa e sair a voar. Bom, então comecei os cursos. Né? O primeiro curso, que é por uma filosofia tomista, é profundamente calcado em Calderon, profundamente calcado. Né? Bem os umbrales da filosofia. Embora ali eu manifestasse algumas divergências com relação ao que diz o padre neste mesmo livro, né? Quanto à lógica, algumas divergências, né? Mas já os
próximos cursos, a escola tomista, por exemplo, foi iniciada em 2016, 2017, por aí. E aí já era voo próprio mesmo, né? Claro, eu assimilei o essencial de Calderon, mas a partir de então eu posso dizer que já tinha uma filosofia, uma filosofia própria, né? Tá certo? Claro, própria dentro dos marcos do tomismo e do tradicionalismo, tá certo? Ou seja, Sim. esses são os marcos, são os limites. Mas eu posso dizer que a partir de então eu ganhei personalidade, digamos assim. Tá? Eu deixei de ser um repetidor e passei a ter voo próprio. Então, este primeiro livro é uma tentativa disso, né? De mostrar que eu já tinha voo próprio, né? Não de mostrar, é porque aí expressa, por exemplo, aí se expressa essa divergência que eu tinha com o Caldeirão na lógica, né? Depois surgiram outras, mas atenção, sublinho, para mim, Caldeirão continua a ser o maior dos tomistas, tá certo? Um grande mestre, não estou negando isso, mas eu não preciso concordar com tudo do mestre, né? Nem de Santo Tomás, aliás, né? Nenhum de nós, nem Santo Tomás, é dotado de inerrância. Então, a partir daí, isso é um marco, tá certo? Mas o primeiro livro mais sólido meu é a Suma Gramatical. Né? Aí está. A Suma Gramatical. A minha, veja, ela não é o exemplar mais exemplar, eu diria. Quer dizer, pelo menos o senhor vê que eu estudei mesmo, né? Claro. Aí. Esta já é algo plenamente desenvolvido meu, tá? E embora nas normas gramaticais, nas regras gramaticais, eu tenha alterado algo na segunda gramática minha, tá? Que é mais recente, que é a arte de escrever bem na língua portuguesa, tá vendo? É mais grosso ainda que o da Suma. O senhor tem um capítulo aqui que não está na Suma, né? Que são as normas de Tem. estilística e tal. Não, mas algumas regras eu corrijo a Suma, tá? Mas a Suma, a importância da Suma gramatical não está nas regras que eu ofereço, está na teoria, tá certo? A Suma é um livro lógico, filosófico, tá certo? É um livro de filosofia racional, né? Cujas explicações teóricas eu mantenho até hoje plenamente. Então, este, para mim, já é minha obra de lançamento mesmo. Esta aí, realmente é... Bom, está esgotado, a Realizações fechou as portas, não por razões financeiras, por outras razões, tá? Não devo dizê-las, mas por razões pessoais, o Edson, da Realizações, o dono, decidiu fechá-la. E passou todos os seus títulos para uma nova editora que vai lançar-se ainda este ano, tá certo? E aí vai relançar a Suma Gramatical depois de fazer um novo contrato comigo, não é isso? Certo. E vai relançar também as minhas traduções. Tem várias traduções na Realizações, né? Tenho uma de Duns Scott, uma de Santo Tomás, duas... Não, essa foi só a apresentação de Filo de Alexandria. Tenho O Sermão da Montanha, o senhor traduziu? da Montanha, de Santo Agostinho. Tenho As Heresias de Pedro Lombardo, que é de São Bernardo. Nossa, eu os tenho todos aqui, porque eu só não trouxe para cá porque não ia caber. O quarto é pequeno aqui, mas estão todos ali. Então, esses livros também se relançarão, incluindo a Arte de Escrever Bem na Língua Portuguesa, tá? Que já é um livro de 3 anos atrás, né? É um livro mais maduro do ponto de vista normativo, né? É bem mais maduro normativamente que a Suma, mas o fundo filosófico de filosofia racional, o fundo lógico da Suma Gramatical,
para mim, está inalterado, né? Ou seja, eu o assumo plenamente. Então, para mim, é o grande lançamento. Veja, já começo com um calhamaço, né, de 600 e tantas páginas. Então, essa vai ser outra característica dos meus livros. São sempre livros gordos, né? Livros grossos. Eu calculo que no ano que vem eu terei 9.000 páginas de livro. Algo assim. Então, é muita coisa. Então, essa foi aquilo que eu considero minha verdadeira estreia, né? Ou seja, ali já está desenhado o meu pensamento, que vai desabrochar num livro deste ano, de 2025, chamado Do Verbo Mental ao Verbo Escrito. Tá? Do Verbo Mental ao Verbo Escrito, que é até hoje o meu maior livro em termos de extensão. Tá? Aí está. Ele ia ter 800 páginas, mas lá a editora disse, não dá, então diminuiu a letra. Espremeu bem. Bem, este livro é um desenvolvimento da Suma Gramatical e o cumprimento de uma promessa, de um anúncio. Eu anunciara que ia fazer o Tratado dos Universais, tá certo? Pois bem, o Tratado dos Universais está dentro dele, só que ele é mais amplo que o Tratado dos Universais e é um coroamento do que eu digo na Suma Gramatical, né? Talvez, junto com o da Arte do Belo, até agora, meu livro mais importante, este daí. Bom, depois disso, o que fiz eu da vida? Depois da Suma Gramatical, já venho do Paperético, não vem? O Paperético, exatamente. O do Paperético, eu hesitei bastante, porque um leigo falando de teologia, etc. Hoje já não temos magistério que te exija o imprimatur, o Nick Lobstadt. Então, mas eu explico tudo aí, como eu vejo meu mesmo papel tratando de teologia, e aí dentro tem três escritos que são perpétuos na minha cabeça, né? Um é o próprio do Papa Herético, tá? Eu não mudo eu mudo vírgulas, mas não mudo o central dele, tá certo? Alguma precisão, alguma imprecisão terminológica há, mas a tese, para mim, é a mesma. E sempre que algum sedevacantista ou algum continuista vem querer debater comigo, eu disse, rapaz, escreva um livro respondendo ao do Papa Herético e pronto. Para que debater algo que eu já publiquei, né? Aliás, li um interessantíssimo documento de Leão XIII, esqueci o título, contra justamente esses debates infrutíferos com heréticos, Bom, enfim. Então, esse é um. O outro que está aí dentro é o da predestinação, tá certo? Se deve rezar pela salvação do mundo. Que já estava no Estudos Tomistas, Opúsculos 1. Já estava, mas aí está muito mais aperfeiçoado, muito mais longo, tá? Uma parte disso eu aproveito como apêndice do comentário ao Apocalipse, mas o que eu digo aí, tanto da predestinação como da questão do Papa herético, ou seja, em outras palavras, se um Papa, por ser herético, deixa de ser Papa, tá certo? Essa é a questão, né? E é a minha resposta. Resposta que eu nunca mudei, sempre a mantive, é calcada, em parte, em Calderon, mas, obviamente, é minha, tá certo? Calderon não leu esse livro, ele nem entende português, eu não sei se ele concordaria com isso. Então, não se diga que o que eu escrevo aí é do Calderon, não, é meu, tá certo? O fundamento teórico tem algo não, bastante dele, mas a tese é completamente minha. E tem um terceiro, que é das complexas relações entre filosofia e teologia, tá? E razão e fé.
tá? Que é outro que eu mantenho integralmente, tá? E que eu vou desdobrar em um dos próximos livros de que já falarei, tá certo? Diga-se, aliás, que essa é a minha capa favorita. Pode ser que a do Apocalipse agora supere, mas Diz o Marcel que vai ficar linda. Bom, eu mas confio. eu gosto muito da capa desse livro. É do Marcel, tá? A ideia é do Marcel, não é minha, não. Tá? Gosto muito dela. Ela é Professor, muito boa mesmo. só uma pausa aqui para eu dar cumprimentar quem está aqui na Cumprimento. nossa live. Caio, salve Maria, ele estava esperando nossa live desde as 15 para as 9, mais ou menos. O Jordan, não sei, boa noite. Boa noite. Vitor Macedo, aguardando, isso foi um pouco antes do início. Salve Maria Santíssima. Mateus, mesma coisa, não aguarda. Nós nos atrasamos um pouco, né? 5 minutos hoje. Bom, salve Maria, boa noite a João e ao professor Noguê. Boa noite, Lorenzo, tudo bem? Arthur também, boa noite, professor, e João Bertoni. Aí o Matheus, boa noite, caríssimo. Bom, aí nós já temos uma pergunta. Posso colocá-la? Pode. Falando da gramática. Professor, até que ponto pensas ser necessário para o estudante do tomismo o conhecimento da gramática? Uma das coisas que eu sempre combati nessa corrente olaviana, tá? É a questão da formação do imaginário. Ou seja, antes de começar a estudar filosofia, você deve ler toda a literatura universal, né? E aí, aos 95 anos, já numa cama de hospital morrendo, você começa a estudar filosofia. Bem, é mais ou menos a mesma coisa com a gramática. Tanto a gramática como a literatura, a arte do belo em geral, elas são como que básicas na formação do indivíduo, tá certo? São básicas. Você precisa ter... não existe nem sequer civilização sem gramática. Isso é preciso que fique claro. Sem que exista língua escrita e gramática, não há civilização. E sem que exista gramática, não há lógica. E sem a lógica, não há filosofia, tá certo? Bem, então é fundamental que tenha. Mas, infelizmente, o mundo de hoje, no ensino em que se deveria ensinar, na época em que se deveria ensinar, tanto a gramática como a arte do belo, a literatura, a poética, né? Não se faz isso. Simplesmente não se faz. Eu lembro que meu filho, o máximo que ele leu na escola foi um livro de Chico Buarque, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Ou seja, isso é uma piada, né? A gramática, quando se ensina algo, no ensino médio, né? Quando se ensina algo, é para você passar em concurso, é para passar no vestibular, tal. E tudo que você aprende como macete, como regrete, como regrinha, você acaba por esquecer. Passando ou não passando nos concursos, no vestibular, depois você esquece. Ou seja, é péssimo o estudo. Então, o que há de fazer um jovem que tem sede de sabedoria e que não pode esperar até os 95 anos para estudar filosofia? Deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Deve já começar a estudar filosofia e, ao mesmo tempo, na medida do possível para cada um, estudar concomitantemente gramática e ler concomitantemente alguma coisa de literatura, tá certo? Ponto. Devemos fazer aquilo que nos é possível, correto? Então, na minha época, embora já o ensino fosse um ensino ruim, o fato é que eu saio o que hoje seria o ensino médio, já sabendo latim, já sabendo gramática profundamente, já sabendo francês, inglês mais ou menos e espanhol não. Bom, mas vejam só com que cabedal eu já saio do ensino médio, né? Tá certo? Depois eu passo 40 anos da minha vida ganhando o pão de cada dia com tradução. E tradução implica o quê? Saber outras línguas e saber escrever bem em português, não é isso?
Isso por causa do ensino médio, mas hoje já não é assim. Não é. Então, o que fazer? Repito, o jovem que tem sede de saber. Estude, comece, não faça essa bobagem. Bom, antes de eu começar a estudar filosofia, eu vou estudar toda a gramática, depois eu vou estudar toda a poética, depois toda a retórica, não sei o quê. Quando você chegar à lógica, você tem 90 anos, né? Ou seja, é um absurdo. Então, estude-se para e passo, como se diz em latim, passo a passo, né? Quer dizer, passo a passo não, junto as duas coisas e vai se desenvolvendo na medida do possível. Você não vai secar sua sede de saber porque está estudando gramática, né? Tá certo? Gramática é uma coisa, até certo ponto, árida. Ela não satisfaz a sede de saber, mas, ao mesmo tempo, é interessante porque, se você tem verdadeiro pendor, você vai querer um dia escrever algo, tá certo? E para escrever e expressar aquilo que você quer expressar, é preciso saber a gramática, tá certo? Dentro de marcos amplos, ou seja, que suportam divergências, por exemplo, eu posso dar uma regra, o outro gramático dar outra, o outro dar outra, mas dentro desses marcos de divergência, é preciso saber gramática, tá certo? Você não pode escrever como se tocasse piano de ouvido, né? Tá certo? Não pode escrever de ouvido, você tem de conhecer, regra mínima. Quando você aprende uma língua, se não é só para falar no dia a dia, na viagem e tal, você vai aprender gramática. Você é professor de inglês, sabe disso. Você tem que ensinar gramática. Como se ensina uma língua se não se ensina gramática, não é isso? E o que a maioria dos professores de inglês vende hoje em dia é isso, que eles vão aprender inglês sem aprender gramática. Claro, e é aquilo, em 10 aulas você saberá Isso. inglês, 100 frases básicas do inglês. Ou seja, isso não é ensinar inglês. Isso é ensinar a se virar, tá certo? No dia a dia lá, ou seja, na viagem, não é isso? Ou se você imigrar para lá, mas não é aprender a língua, né? Tudo no mundo atual foi abastardado, tá certo? O conhecimento da língua foi abastardado, né? Sobretudo do inglês. O inglês que hoje se ensina na escola é o inglês comercial, técnico, turístico, então só, e ponto. A própria matemática foi abastardada, tudo foi abastardado, né? Tudo foi chapado, foi achatado em prol da massificação do ensino, não é isso? Sim. Eu sempre digo o seguinte: qual é a diferença entre a educação medieval, que começa com Carlos Magno, com as capitulares de Carlos Magno, e a atual? É falso dizer que não era universal o ensino medieval, né? O ensino medieval era aberto a todos, e o pobre que quisesse e tivesse talento para estudar, estudaria de graça, com os ricos pagando, sustentando seu estudo. Só não era obrigatório, né? Só não era obrigatório. Era universal, mas não obrigatório. O que favorece o mérito. Se você tem mérito para estudar, tem mérito para chegar à universidade, você vai chegar sendo pobre ou rico. Hoje não. Como você quer mostrar nas campanhas eleitorais que você fundou tantas e tais escolas, não sei o que, você achata tudo, né? Permite a entrada massiva e não meritocrática na universidade, né? Fundada num ensino médio que é achatado, é chato. É impossível suportar o ensino atual, é impossível. Se eu fosse jovem, sairia no meio da escola, entendeu? Eu já me rebelava contra o meu da minha época, imagina hoje. Nossa, então, é terrível. É terrível, né? Eu tenho alunos em idade escolar e sei como é. O que eles me contam assim é de fazer cair os cabelos, professor. Meu filho estudou em colégio normal aí, esses colégios laicos. Mas olha, bom, o Paulinho saiu há pouco tempo, né? Mas piorou, meu Deus do céu. Nesses dois, nesses 2 ou 3 anos, nossa. Não, e vai piorar, e a tendência é piorar. A crise do mundo é crescente, ela é em progressão não aritmética, em progressão geométrica, né? Ela vai aos saltos
né? E o que você vê hoje na França, no Nepal, nos Estados Unidos, assassinos, não sei o quê, tudo isso são manifestações de uma crise crescente que supõe um ensino massificado, tá? Baseado no lema igualdade, fraternidade, é isso, né? É um ensino não meritocrático, né? E enquanto hoje não se fazem Santos Tomases, não se fazem São Boaventura, não se fazem Santo Alberto Magno, a Idade Média, pobrinha como era, fez, né? Tá certo? E ninguém se compara a essas mentes, ninguém, é impossível. Então é isso, né? A gramática, quem não a aprendeu suficientemente, faça à medida do possível, para e passo, junto com o estudo da filosofia. Ótimo. O Matheus Oliveira faz um elogio ao livro do senhor. Do Verbo Mental é um livro fantástico, ajudou-me muito a ver as fraquezas da linguística. Aliás, eu conversei disso, o Cris está aqui, eu conversei disso com o Cris, que está fazendo faculdade de letras agora, na fila da confissão, faz um mês mais ou menos, ele vai se lembrar disso. Como é que se lê esse nome, professor? É Saussure? Saussure. Nossa, horrível minha pronúncia. Qual é a origem do nome? É francês. É francês. Ele é genebrino, né? Saussure. Me parecia muito lógico e metodológico em seu curso. Depois, suas debilidades ficaram escancaradas. Aí, o Vitor aqui. Nesse livro, eu cumpro outra promessa minha, que era aprofundar-me na questão da linguística, né? É isso que ele está dizendo aí. Né? Ah, sim. O senhor faz na arte escrever bem? Eu prometo isso na Suma Gramatical. E aí, o senhor faz isso em qual? Na arte escrever bem ou no do verbo mental? Não, esse aí. Esse eu não li ainda. Verbo escrito. Esse eu não li ainda. O Marcel não gosta dessa capa, eu gosto tanto dessa capa. Eu não sei, é um estilo muito, para mim, é um estilo muito próprio do Canvas, isso aqui, né? Mas eu gosto dessa capa. Eu gosto mesmo. Porque é muito difícil, como a alma não é o cérebro, sim. Mas, ao mesmo tempo, ela é invisível. Como é que você representa isso graficamente? Esse sujeito aí, meio feiamente, tá? Mas conseguiu, tá certo? Ele conseguiu representar as operações da alma sem incorrer em identificação cérebro-alma. É muito interessante. Eu gosto muito. Sim. Bom, aí o Vitor, salve Maria. Aí só... dou aqui, o ensino atual é insuportável, tanto para os alunos como para o próprio professor. É verdade. Falo por experiência própria. Matheus, eu dei aula 10 anos numa pós-graduação, tá? De língua portuguesa e de tradução. Era insuportável, porque se eu puxasse mais para cima, eu não ia ter aluno, eu não ia ter o meu ganha-pão, é um inferno, né? Você fica entre a cruz e a espada, entre a qualidade e a sobrevivência, que é uma crueldade. Então, você é obrigado a achatar o ensino, né? Achatar. E olha que eu fazia o meu melhor possível, né? Eu elevava na medida do possível, mas mesmo assim foram 10 anos em que eu voltava para casa de língua para fora, né? Esgotado com aquilo, né? Realmente. Imagino no segundo grau, quer dizer, no ensino médio. Nossa, horrível. Eu imagino. E assim, meus alunos dizem, os que estão nessa idade, que nem o respeito mais o professor tem. Não. Então... Você vê, o professor hoje em dia apanha, é ferido a faca, é morto, ou seja, é uma esculhambação e você não pode reprimir o aluno que vai preso, né? Entendeu? É uma coisa demoníaca. Né? É mesmo. A escola particular, por seu lado, pensa no dinheiro, né? Então não pode perder o cliente. Não pode perder o cliente. Realmente. Aí diz o Cris aqui, eu já vou comentar
Eu já vou colocar o comentário do Cris em tela, porque ele Sim, pediu uma dica ao senhor. sim, sim, A sim. USP é muito influída pelas ideias, eu já De me esqueci da Saussure e pronúncia. Chomsky. Isso. É, É isso mesmo. É, mas eu conheço gente na USP que aderiu ao meu ponto de vista, né? sim. Ao que eu falo na Suma Gramatical. Há professores lá, mas que são minoritários, estão oprimidos ali no meio da maré montante desse ensino terrível. Bom, mas E vamos lá. eu, ó, só uma aqui, essa aqui eu não pude deixar passar. É simplite ter necessário ter uma bela barba como os senhores para ser grandes tomistas, ou Não, somente secundum quid? Vou falar uma coisa, Caio, quanto melhor a barba, mais você progride no tomismo, viu? Pode perguntar ao professor. não, deixe-me dizer, vocês veem minha cara, sou branco leitoso, né? Vermelho, pareço um pimentão gigante, né? E minha pele é de uma fraqueza extraordinária. Se eu faço a barba, eu vou me ferir completamente, vão surgir feridas. E é verdade, é verdade. É. É, A minha sim também. não, mas imagina eu com a minha cor, né? Entendeu? Essa cor não adaptada ao Brasil, né? Por isso é que eu vim para Friburgo, porque aqui estou mais adaptado. Mas então eu nunca fiz a barba por isso, entendeu? Por isso, porque toda vez que eu fiz, surgiam feridinhas e coceira e tal, e me feria mesmo, de verdade, era ruim para tratar. Eu disse, desde jovem eu decidi, vai ficar a barba, né? Entendeu? Sim. É, a minha veio há pouco tempo, né? E ainda veio a pedido dos. Foi depois da quaresma a minha, né? Sim, mas Aí, você aí dos tem meus barba. amigos disse. Eu tenho uma coisa rala. Isso aqui não é uma barba, é um projeto de barba. Aí, antes de passar para o próximo livro, que foi. Eu já sei qual é, mas depois do que o senhor escreveu, ou melhor, o livro que veio após o do Papo Herético, deixe-me só colocar o que diz o Cris aqui, ele pede uma dica Sim. ao senhor. Professor, tenho muita dificuldade para escrever. A minha maior dificuldade está em organizar os argumentos. O senhor diria que o estudo da lógica ajuda com isso? Ajuda. Mas o da gramática, mais, e mais ainda a leitura de bons autores. Entendeu? Um dos exercícios da minha época, o professor me mandava ler, mandava os alunos ler um texto, por exemplo, de algum bom escritor, sei lá, um historiador qualquer, bom escritor, tá? De esquerda, de direita, não importa. O que importa aqui é a escrita. E depois tentar reproduzir o estilo dele, entendeu? É um bom exercício esse, hein? Então, eu recomendo isso em A Arte de Escrever Bem na Língua Que Portuguesa. legal, é mesmo, olha aí. Você lê um bom autor, sobretudo não literário, tá? Porque não se trata de ser literato, poeta ou não. Você pega um bom historiador, tá? E imita o estilo dele. Aí fez isso, pega um bom geógrafo, entendeu? Imita o estilo dele. E isto é um belo exercício. Mas eu recomendo que sim, se leiam os melhores escritores, tá? Mesmo literários, mesmo literários. Você lê, por exemplo, Euclides da Cunha, tá Eu certo? estava com ele na cabeça. Aliás, eu adquiri aquela edição mesma que o senhor tem de Os Sertões. É fantástico. Enorme, né? Você lê outro que escreve muito bem é aquele Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Escreve maravilhosamente. Quanto ao Corsão, historiador, Corsão. Ok, mas Corsão, o padre Rafael Galante, por exemplo. o padre Rafael Galante. Você tem a Caravelas, lançou os livros fantásticos do Van Hauser. Eu não sei pronunciar isso, é um sobrenome holandês, que era um historiador católico, né? Tá certo? Capistrano de Abreu. Tem muitos bons historiadores para ler. Então, você lê. Você ler já é aprender um pouco a escrever. E se você tenta imitar, né, vai aprendendo cada vez mais. Faça isso que vai ter resultado. Não é, olha só, a juventude é apressada, quer resultados imediatos. Não há. Tá?
Isso é para anos, é coisa de anos. Tá? Você provavelmente é jovem. Sim, mas o Cris já é pai de 2 filhos, hein? Então, bom, mas É, você pode ser pai aos 15 anos, aos 14 anos. Isso não é para já, tá? É demorado, é lerdo, porque não teve esse aprendizado na hora devida, tá certo? Não teve aprendizado na hora devida. Mas faça isso que eu estou dizendo, leia. Em vez de navegar na internet, pega um livro, sabe? Leia todo dia, disciplinadamente. Quando se sentir seguro, tente imitar alguém que você queira, alguém de cujo estilo você goste. muito bem. Olha, essa foi uma boa resposta. Olha lá, depois eu vou tentar conseguir com o professor, porque ele não fale publicamente, né, Cris? Mas quem sabe, depois o senhor me fala, os professores, devido à sua visão, vou pegar a cadeira Eu com não, eles. eu não sei se eu devo dizer, porque pode Não, prejudicar. publicamente não. Mas talvez, pô, Cris, quem sabe eu não consiga alguma coisa nas entrelinhas aqui, né? É. Mas isso para depois. Aí, deixa-me ver aqui, o Cris perguntou da edição de Os Sertões, que é... Nossa, Cris, e agora? É da 34, né? Não, não sei, não é, professor. Espera aí. Cossack Naif? Ai, deixa-me, eu vou ver rapidinho aqui. Os Sertões, eu achei em promoção, Cris, esta edição. Olha aqui, ó, Os Sertões do Euclides. Espera aí, eu já acho já, só um minutinho. Não é a da Penguin. Não, não é Ah, Penguin. É não é. 34, não é? Não, não é. A 34 é o 34 editou agora, professor, o de Dante. Oh, meu Deus do céu. Eu sei, a Divina Comédia eu tenho Divina também. Comédia? Sim, pois é. A Cris eu já acho. Daqui a pouco eu acho a edição de Os Sertões, eu falo para você qual que é. Eu tenho também, só que até achar, rapaz. E a minha, eu não vou sair daqui agora porque o meu livro está lá atrás. Lorenzo perguntou se eu vou à capela em Indaiatuba amanhã, que vai elogiar meu texto sobre Carla Cutts. Vou, Lorenzo. Aliás, o Lorenzo tornou-se um amigo aí. Grande abraço para você, Lorenzo. Bom, professor, passando adiante, então, depois da Suma Gramatical, veio, na verdade, a primeira edição do que foi a época, o seu maior livro, né? Superando aí, que é o da Arte do Belo, certo? Esse é o meu livro, digamos, até hoje. Autografado, claro. Excluído o Comentário ao Apocalipse, é meu livro mais pessoal. Mais pessoal. Aí é Carlos Noguet puro, tá certo? É Carlos Noguet puro. É um livro que eu também, tirando detalhes, eu não altero nada do que eu disse aí, tá certo? Nada do essencial dito aí. Para mim um livro importantíssimo, né? Belíssima capa, aliás, gosto muito. Essa capa, sim, é minha. Essa é minha. Essa eu fiz questão de ser. Uma coisa, professor, eu sei que o senhor já me explicou isso, mas pouca gente sabe o significado dessa pintura do Rembrandt. É o... É o filósofo em meditação, o filósofo certo? pensando, meditando. Isso, mas explique aqui, porque as pessoas vão gostar. Vem de fora, né? Quer dizer, é a luz que ilumina a mente dele, e aqui à direita, à esquerda, aí onde você está com a mão aqui, tem uma pessoa com uma pá mexendo no fogo, né? Sim, ela está bem escura aqui. Ele quer dizer com isso que as pessoas devem servir ao pensador, né? Ao filósofo. Devem servir. Então, é uma pessoa que está esquentando o ambiente para o filósofo se sentir bem, né? Tá? Sim. Isso é uma das mais belas pinturas jamais feitas, né? Então, essa eu fiz questão. Agora, o Marcel trabalhou e fez um trabalho espetacular a partir da minha ideia, né? Mas... E a outra coisa que o senhor dizia dela, que a luz que ilumina o filósofo... Sim. Veja que aqui há uma escada em espiral, tá certo?
A escada em espiral realmente representa o conhecimento humano, né? Que é espiralado, como eu já disse, né? Helicoidal, né? E o claro escuro é isso, da ignorância à sabedoria. Perfeito. É isso mesmo. Maravilhosa. Essa capa aqui é muito bonita. Aliás, são duas edições, creio que o senhor fez aqui algumas precisões na segunda, essa já é a segunda, né? Já é a segunda. Edição de Da Arte do Belo. Então são duas. Eu, como um Eu bom vou fazer colecionador, tenho as algumas duas. precisões, poucas, no livro do verbo mental, o verbo escrito, a este, tá? Ao Da Arte do Belo. Mas Da Arte do Belo foi, até hoje, meu livro mais vendido. Ah, é? Eu achei que fossem as gramáticas. Não, bom, sim. Fora as gramáticas. As gramáticas vendem muito, tá? As gramáticas me ajudam a sustentar, são em parte meu ganha-pão pelos direitos autorais. Mas saíram por uma editora maior, né? A Realizações é uma editora mais pujante, e a Da Arte do Belo saiu pela minúscula Edições Santo Tomás. E ainda assim, já vai para a terceira edição, né? Já está indo para a terceira edição. Ah, que maravilha. O Da Arte do Belo, né? Da Arte do Belo. O senhor vai mudar alguma coisa na terceira? Não vou mudar nada, porque eu já explico as correções no livro do verbo mental ao verbo escrito. Mas eu fiz 950 autógrafos no lançamento. Eu depois tive LER, né? Lesão do esforço repetitivo, né? Olha aí, ó, tá vendo? Eu tenho as duas autografadas. Aliás, são poucos os seus livros que eu não tenho cujo autógrafo eu não tenho. No final do ano, não vem? Eu espero que sim, né? E aí eu levo os outros. Mas acho que falta um autógrafo. Bom, eu vou falar deles daqui a pouco. Tá. Mas então este aqui. Então, esse para mim é o meu livro mais pessoal, até o Comentário ao Apocalipse. Tá? Sim. E aí nós temos aqui. Aí eu entro numa época da vida de muitas doenças, né? Eu cheguei a me internar 5 vezes em um ano, me internei em hospital, né? 5 vezes em um ano, e foram anos terríveis, 3 anos seguidos de internações e tal. Então, eu já não tinha fôlego nem condições físicas para escrever um livro do porte da Arte do Belo, da Suma Gramatical ou do Verbo Mental, né? Eu já tinha começado a escrever o Comentário ao Apocalipse, já tinha. Meu Comentário ao Apocalipse, comecei a escrevê-lo há 9, 10 anos. Bem, mas, então, o que eu tinha eram os artigos que eu publicava no blog Estudos Tomistas, né? Era isso que eu tinha. Então, a partir daí, eu publiquei 3 livros de reunião de opúsculos, não é isso? Olha aí. Esse é o primeiro. Estudos Tomistas, Opúsculos 2. Foram 3? 3 ou 2? Se o senhor contar com de literatura, né? Não, então, foram 2. 2, então, 2. Este que para mim também é um livro ótimo. Esse foi escrito no meio da pandemia. Eu me lembro disso. No meio da pandemia, mas é uma reunião de escritos, né? Tá certo? Sim. E o mesmo No Fragor da Batalha, né? Que é uma linda capa também. Também. Uma pena que hoje eu esteja no ambiente um pouco mais escuro, mas é uma representação da Barca de Pedro, né? Uma pintura da Barca de Pedro. Outra pintura de Rembrandt. Sim. Que parece-me que na capa do livro ela está mais azulada do que o original, né? Ele mudou as cores. Sim. Mas é outro livro, reunião de opúsculos, tá? Mais ou menos grandes, há opúsculos grandes, há opúsculos menores. Sim. Né? Mas tem seu valor, né? Veja-se as edições de Santo Tomás dos opúsculos, né? Belíssimas. Ele tinha uma multidão de opúsculos. Eu também tenho uma multidão de opúsculos e reuni em 4 livros. Um ainda vai ser lançado. Um foi aquele primeiro, Opúsculos, né? Aquele que se esgotou. Sim. E esses 2.
Estudos Tomistas. Não, e também o do Paperético. Ele Sim. tem textos longos, mas também tem opúsculos. Tudo isso no meio, realmente, de um estado de saúde lamentável, né? Eu estava muito doente mesmo. Eu achava que minha vida seria curta, né? Porque eu não parava de ir para o hospital, né? Não parava de ir para o hospital. Ia voltar, ficava 3 meses em casa, voltava para o hospital, às vezes meio mês de internação, às vezes saindo em ambulância, coisa tremenda, né? Então, eu ainda consegui fazer essas reuniões de opúsculos, né? Tá certo? Sim. Mas depois eu escrevi, não é que eu escrevi. Eu, antes de me converter, eu tinha pretensões literárias, né? Tá certo? De escritor literário. E depois de me converter também, continuei. E escrevi, em 2004, um livreto, né? Já uma literatura católica. A literatura anterior eu joguei toda fora, tá? Joguei toda fora, eliminei. E escrevi isso, mas como eu fui cada vez mais estudando tomismo, cada vez mais eu tive de deixar de lado a escrita literária. Quando o Daniel Scherer resolveu lançar um livro literário, como era, de tabernas... Entre Capelas e Tabernas. Capelas e Tabernas, que era um livro, um romance policial, né? Um romance de detetive, ele me estimulou a lançar isso daí. Ele conhecia, né? Dormições, né? Que é um livro pequeno, como vocês veem, mas é muito bom. Mas é muito legal. Eu gostei muito. Este aqui eu li e eu fui conversando com o professor para pegar as referências ainda. Isso fez da experiência da leitura algo ainda mais elevado. Isso foi muito legal. Aí eu publiquei, tá? É muito O bonito. Coda, o último conto. Imagens, né? Sim, há imagens belíssimas aqui, de fato. É um livro muito bom, muito bonito, né? Bom, eu acho. Né? Mas... Este eu li e não rabisquei, o que é raro. Hein? Não, esse não dá para rabiscar, né? Não. É um livrinho pelo qual eu tenho carinho, mas eu não pude desenvolver esse lado, né? Como o Daniel Scherer publicou, eu tomei coragem e publiquei. Mas também o fez Rubem Calderón Boucher, tem livros literários também. Tem. Né? Então tá. Nas horas vagas saiu isso aí. Ó. E eu gosto muito da capa também, que é uma cena de um filme do Tarkovsky. Esse é belíssimo, é uma nostalgia, né? A cena final. No outro dia, surpreendentemente, um amigo assim, de Facebook me elogiou o livro. Eu disse, puxa, ninguém fala dele. Bem legal, esse livro é bem legal. Eu gostei bastante dele. Mas é fora da curva, né? Quer dizer, é inesperado, né? Sim. Bom, há muitas pessoas... Antes de entrar nos próximos livros, que agora sim já serão os lançamentos, mas eu preciso falar de um ainda. Deixe-me só colocar os comentários em tela. Tá. Cris, as edições aqui eu descobri. Da Valnice Nogueira, não. As edições de Os Sertões, de que nós estávamos falando, são do Leopoldo Bernucci. Acho que ele é o organizador, e ela saiu pela Ateliê Editorial. Está sendo vendida na Martins Fontes, tá? É isso depois eu lhe mando pelo WhatsApp o link do livro, Cris. Às vezes você consegue encontrá-lo em promoção. É muito também, boa, muito boa essa edição. Muito boa da Ateliê. Sim, esta mesmo. Aí o Lourenço diz aqui, falando sobre os livros do professor Nogueira, já adquiriu meu comentário Apocalipse. Foi muito bem vendido, Lourenço, isso foi muito bom. E aqui nós temos uma presença ilustre, não poderia deixar de colocá-lo. Fábio Florencio, nosso grande tradutor. E aí, Fábio, tudo bem? Sempre enriquecedor ouvir o professor Nogueira, sempre, Fábio. Como vai? Tudo bem? Grande amigo. E aí o Davi Martins, já li o A Arte do Belo, estou finalizando no Fragor da Batalha, tá vendo, professor? Obrigado. O senhor tem seu público aqui no Brasil, né? Olha aí, professor Carlos Nogueira é um tesouro brasileiro.
Sim, sim. Aí, Vitor pergunta assim: o senhor poderia falar sobre os numerosos escritos dele para a editora Eu Contra? vou Vamos falar, falar disso, vamos falar. Que estão espalhados em vários livros. eu vou falar. Também gostaria de saber sobre os cursos do professor que não estão disponíveis, foram gravados, se um dia estarão acessíveis, já que estão fechados. Eu acho que todos estão abertos, não? Ele quer saber dos privados, professor, como da mentoria de língua portuguesa, do magistério. Sim, sim, sim. Alguns Então, estão gravados, Vitor. Isso eu tenho de ver com o Marcel, entendeu? Porque Sim. ele é que teria condições. Uma coisa difícil em reeditar isso, porque como era ao vivo, aparece muita gente, né? Entendeu? Sim. E eu não sei se essas pessoas gostariam que sua imagem fosse divulgada. Eu não sei, né? Teria de perguntar um por um, né? Tá? São os de língua, acho que de língua portuguesa, de Não, de magistério língua portuguesa, magistério da igreja, e introdução a Santo Tomás também. introdução a Santo Tomás. Eu acho que é esse. Eu São tenho eles. alguns deles aqui. É. Enfim. Bom, agora vamos falar dos novos lançamentos. Antes disso, antes de falar deles, e aproveitando que o Fábio Florença apareceu aqui, deixe-me falar do último, que saiu aqui, são os Sermões para o Advento, obras de Burdalu, é isso? É esse mesmo. Aí está. E neste livro, o senhor cumpriu a promessa do Sextivium, não? Aí. Além deste, já vou passar a palavra para o senhor, além deste, eu estava aqui na minha estante vendo os outros, né? Para ver se eu não ia me esquecer de nenhum. Aliás, mas a tradução que o Florence fez do Burdalu é muito boa. Não é fácil, não, hein? Era um retórico, um homilético de mão cheia, né? Olha aí. E eu estava vendo ali todos os livros que eu tenho da Contra Errores, e eu sei que em um deles o senhor fez também um estudo introdutório falando de química da matéria-prima, não foi? Eu vou falar de tudo isso. Tá, então passo aqui a palavra para o senhor. Lorenzo, o professor vai falar disso, creio que mais para o final do ano que vem. Mas nós falamos brevemente disso no começo da live. Eu apenas acho, que a arte de escrever bem na língua portuguesa ainda está à venda. Tá? Pode ser. Mas se não estiver, creio eu que para o início do ano, dezembro, início do ano, vão voltar pela nova editora para a qual a Realizações passou todo o seu catálogo. Sim. Tá? Muito bem. Professor, vamos então agora ao ponto alto da nossa live. Já se passou quase uma hora, hein? Veja como o tempo voa. Falemos então do que o senhor escreveu para Contra Errores e dos lançamentos. Bom, um lançamento não é nada novo, né? Quer dizer, é o comentário ao Apocalipse. Comentário ao Apocalipse já está a caminho da gráfica, tá certo? Estão finalizando a capa, né? Vai ser uma capa uma capa de luxo, tá? É um livro com guarda. Guarda é aquela, quando você abre o livro tem aquela folha assim, eu não sei explicar direito. Aqui. Não, esse não tem guarda, não. Não, guarda é interno. Quando você abre, você não vai dar na falsa folha de rosto. Tem uma... Bom, eu não sei explicar. Okay, é um livro meio luxuoso, meio não, bem luxuoso, com uma capa bem cara, né? Vendeu muito bem, só não vendeu tanto como da Arte do Belo, né? Vendeu cerca de 750, 800 exemplares, da Arte do Belo vendeu 950, tá? Mas é meu segundo livro mais vendido, é o meu maior livro em termos de extensão. Ele vai ter 704 páginas, exatamente 704 páginas, em formato grande, tá? Uma diagramação muito bonita, feita pelo Miguel, que é diagramador da Caravelas, tá? Uma diagramação muito bonita, e uma capa também muito bonita,
pelo que eu estou vendo. Eu procuro não me meter, né? E está indo para a gráfica, vão cumprir-se os prazos, tá certo? Se o correio ajudar, vai chegar tudo em dia, né? Claro que o correio... O Marcel usa, às vezes, não o correio, mas esses correios particulares, eu não sei, também não entendo. Bem, este é um livro que eu levei 10 anos para escrever, 10 anos. É, para mim, o meu maior livro, meu melhor livro, né? 10 anos, porque era um assunto de tal gravidade que eu hesitei, desanimei, voltei, achei que não tinha capacidade, voltava, mas finalmente saiu. Então, esse é o livro da minha vida, digamos assim, tá? Assim como pelos livros da Escritura, o que mais me apaixona é o Apocalipse, desde o início, desde que eu me converti, o Apocalipse, para mim, sempre foi uma coisa de outro mundo, né? E este, para mim, é o meu mais importante livro. Então, deve sair tudo em dezembro mesmo, tá? Uma senhora ou moça, não sei, escreveu assim: agora terminou a campanha, então eu posso esperar sentada a chegada. Ela deve ter experiência com essas campanhas que prometem e só um ano depois cumprem, né? Não, eu nunca, no nosso caso, foi assim, nunca. Sempre se cumpriu e, se Deus quiser, vai cumprir-se outra vez. Está tudo dentro do prazo estabelecido. Bem, além disso, pode ser que saiam este ano outros 2 livros, tá? Este ano ainda, com que eu teria 4 livros em um ano, do Verbo Mental, Comentário ao Apocalipse, e esses 2. Que 2 esses são esses? Um, pela Contra-Errores, que se chama Questões de Filosofia e Teologia, tá? Que é a reunião, em parte, é a reunião dos estudos que eu fiz e que o nosso amigo referiu ainda há pouco, né? Está presente lá da necessidade da física geral aristotélico-tomista, que saiu como estudo introdutório do comentário ao doente da essência do Cardeal Caetano. Está lá. Não. Desculpa. Saiu como... Cardeal Caetano. É. No livro de o Comentário à Física de Santo Tomás é que saiu o estudo da necessidade da física aristotélico-tomista. Também o estudo de química, tá certo? Que saiu no Comentário ao da Geração e da Corrupção. Tá? Se chama Elementos e Matéria-Prima na Mudança. Também o que saiu no Burdalu, tá? Que é sobre a retórica e o sextível, né? Sobre a retórica e o sextível. Só que eu separei, dividi em 2 artigos. Tudo isso está retrabalhado, tá? Tem também o que eu fiz para um livro que a Conterror está lançando agora, das falácias, tá? Que é um livro que não se sabe se é de Santo Tomás ou não, né? Autoria duvidosa, e eu fiz também um estudo introdutório sobre a sofística. Tudo isso está reunido nessas questões de filosofia e teologia, mas não só, tá certo? Há coisas inéditas, por exemplo, sobre dialética, né? Lembre-se que eu tinha prometido a Suma Retórica e a Suma Dialética. Pois bem, estão resumidamente presentes nesse livro ambas as coisas. E vários outros. Eu percorro toda a ordem das disciplinas. Então, eu começo com gramática, passo para a arte do belo, um artigo que poucos conhecem, longo, se a literatura é parte da filosofia. Depois vou para a retórica, depois para a dialética, depois para a sofística, depois 2 artigos de lógica, depois um artigo de física, um de química, um de biologia,
um de psicologia, um de ética, um de política, um de metafísica e 2 de teologia. Tá? Então, eu percorro todas a ordem das disciplinas. É um livro também que vai ser gordinho, tá? Umas 450 páginas, 500. Questões de filosofia e teologia. Qual é a vantagem de reunir coisas que já saíram em outros lugares? É que agora você ganha uma coerência lógica, né? Tá certo? Uma coerência. Você percorre todas as ordens, toda a ordem das disciplinas. Bem, e o outro vai sair, eu ainda estou terminando, devo terminar na semana que vem, e possivelmente sai ainda este ano com pré-venda, vai ter uma pré-venda, não campanha, que é da Autoridade de Santo Tomás. Tá? Esse vai sair pelas edições de Santo Tomás. É, para mim, um dos meus livros mais importantes. É uma resposta a todos esses que se querem católicos e que dizem que não é preciso seguir a Santo Tomás. Há 2 tipos desses que não dizem que não é necessário seguir a Santo Tomás. Primeiro, há um tipo disfarçado, tá certo? Que tipo disfarçado é esse? É o pessoal continuista, alguns dos continuistas, que enche a boca para dizer sou tomista, mas na prática fazem o oposto do que faz Santo Tomás. Mas existe o outro, que é descarado. Há pessoas que dizem, não, Santo Tomás é uma porcaria, o bom é esse, ou aquele outro. Tá? Então, é uma resposta a eles sobre a autoridade de Santo Tomás. Tem uma parte difícil do livro, que é como Santo Tomás é tratado no Vaticano II e nos papas conciliares. Excelente, hein? Porque eles Excelente. também fazem isso, eles também elogiam São Tomás, tá certo? Sim, Eles também, excelente isso. todos elogiam. No Vaticano II houve 2 ou 3 documentos que recomendam Santo Tomás. Bem, então, é a parte mais difícil, é o nó que eu tenho de resolver, e se divide nas seguintes partes. Primeiro, uma breve biografia intelectual, tá certo? Só uma biografia intelectual. Depois, o testemunho do magistério da Igreja desde João 23 até o Vaticano II, até depois do Vaticano II. Tudo que os papas disseram dele, tudo, absolutamente tudo. Isso, em grande parte, eu me socorri de Santiago Ramírez. Né? Falaram isso aqui, ó. É. Esse sobre a autoridade de Santo Tomás segue o mesmo estilo do de Santiago Ramírez? Não, porque eu deslizo dele várias vezes lá dentro, como vocês verão. Tá? Mas o Santiago Ramírez era de uma erudição invejável. Tá? Eu creio que foi o tomista, depois de Santo Tomás, mais erudito que já existiu na história, Santiago Ramírez. Então, ele tinha, assim, você para falar, por exemplo, quando o padre Calderon escreveu aquele livro Homem, Imagem de Deus, né? Sim. Ele diz logo na apresentação, sem a erudição de Santiago Ramírez, eu não conseguiria escrever esse livro. O que não quer dizer que ele concorde com as conclusões dele, é apenas a erudição. Então, é o que eu faço, né? Eu me baseio na erudição dele, mas as conclusões são bem diferentes. E eu disputo com ele, né? Várias vezes lá dentro. Terminado isso, vem uma parte que antes, depois da bibliografia, a relação das obras completas de São Tomás. Tá? Muito bom. Depois, o magistério da Igreja e São Tomás, né? Uma visão crítica, crítica, tá? Não é como a de Santiago Ramírez, é laudatória, tá? Ou seja, é só efusão, não. Eu vejo criticamente desde o início, desde a condenação do tomismo por Etienne Tampier, em Paris, etc. Eu vou analisando tudo. Bem, e depois vem o tomismo de Santo Tomás e o tomismo dos tomistas. Termina aí, tá? Mas é longo. Então, é um livreto de 180 páginas, por aí, tá? Mas, para mim, dos mais importantes, porque
é a defesa do tomismo, né? É a defesa de Santo Tomás, mas não uma defesa, desculpe-me, burra. Essa defesa que diz que Santo Tomás é inerrante, tudo nele tem de ser seguido. Não, não é, isso é falso. Ou como os tomistas que querem mostrar que Santo Tomás não negou a Imaculada. Negou. Ele negou. São Bernardo de Clairvaux, de Claraval, negou. Santo Alberto Magno negou. São Boaventura negou. Todos negaram nessa época. Todos os grandes. Né? Então, essa tentativa boba, beata, beócia, tá? De tornar a Santo Tomás inerrante, só prejudica Santo Tomás, né? Isso prejudica enormemente, porque parece que é um bando de fanáticos, etc. Né? E é preciso mostrar os pontos de Santo Tomás que são necessariamente de superar e de substituir, como a cosmologia, como parte da química, como parte da biologia, e como a Imaculada Conceição. Ou seja, na própria teologia, ele, por exemplo, por sua negação, não é por sua negação, pelo fundamento de sua negação da Imaculada Conceição. Que fundamento é este? O de que Deus só infundiria a alma humana, no embrião humano, entre a 8ª e a 12ª semana. Então, diz ele, na Suma Teológica, diz ele, por isso é que os bebês abortados, os fetos abortados antes da 12ª semana, não participam da ressurreição. Esse é um erro teológico, né? Decorrente de um erro biológico, um erro psicológico, relativo à alma. Então, aí eu vou mostrar, eu faço a história do tomismo, a história do neotomismo, né? E a atualidade do tomismo, né? Então, é um livro que eu quero muito, é um livro pequeno, enquanto os outros livros meus são grandes, ele vai ter o tamanho do Estudos Tomistas 1, né? Um livro pequeno, tá? É um livro pequeno, mas pelo qual tenho muito carinho. Bom, então, estes vão sair entre fins de 2025, inícios de 2026, tá certo? E depois tenho mais 2 imediatos, né? O primeiro é muito difícil e talvez se torne de meus livros mais importantes, que é Questões acerca de Deus e da Criação, tá? Que é um estudo, primeiro, das 5 vias de Santo Tomás, né? Vocês me viram debater com o maior QI do Brasil sobre as 5 vias, e, como sempre, nesse debate não dá para esclarecer nada. Ali eu vou mostrar que pontos devem ser emendados ou aprofundados na ação teológica. Vou contrapor a várias coisas, e depois sobre a criação, que é um dos temas mais espinhosos da teologia, da metafísica teologia. Porque, se você lê os dias da criação em Santo Tomás, na Suma Teológica, você sabe que eu dou um curso hoje em dia que é comentário à Suma Teológica, artigo a artigo, né? Então, eu estou atualizando, estou lendo pela 4ª vez a Suma Teológica e ensinando. Então, eu estou com isso muito afiado e sobre a criação, eu vou fazer um confronto com a biologia, etc, etc. Então, vai ser um dos meus livros mais importantes, vai sair pela Contra Errores, tá? O outro livro, eu ainda tenho certa dúvida quanto ao que eu vou fazer, mas já tem muita coisa pronta, muita coisa, que é Um Católico Diante das Artes, tá? Que é a continuação da Arte do Belo, né? Eu, na Arte do Belo, mostro demonstrativamente que faz parte da ciência da Arte do Belo a crítica artística, né? Então, será um livro de crítica artística. O que eu não sei
é se eu separo em vários volumes, cinema, literatura, ou se misturo tudo. Né? Se separar, vai ser um católico vai ao cinema, um católico lê literatura, uma coisa assim. Tá? Mas já tenho muita coisa escrita, muita coisa, e esse sairá pelas edições São Tomás. Bom, vejam que eu estou postergando um livro que eu disse que ia escrever, e que eu não sei se eu vou escrever, que é Vaticano II, concílio ou conciliábulo, né? Concílio ou conciliábulo? Interrogação. Não sei se eu vou escrever. Eu perdi, na verdade, o fogo por fazê-lo, porque esse fogo se deu no meio daquele debate com o padre Zé Eduardo, aquele debate com os continuistas, etc., o ataque deles, sobretudo porque sentiram muito na carne a defecção do Centro Dom Bosco, né? Eles sentiram isso na carne. Né? Tá? 2 padres deles, importantes, que foram para a fraternidade, então eles estavam magoados e tal, e começaram a atacar os tradicionalistas. E eu me portei na defesa e tal, e resolvi escrever isso. O título se baseia numa magnífica sequência de artigos do Sissi Nonò, o jornal italiano. Sissi Nonò, tradicionalista. Mas não sei se eu vou fazê-lo. Tá? Na verdade, porque, na verdade, eu já o disse, a fraternidade já falou disso demais, tem o livro do Calderon e tal, para que eu vou reincidir nisso? Creio que vou afastá-lo. Tá? E, em sua substituição, este sim é um livro sobre mecânica quântica, tá? Que é um dos meus estudos atuais prediletos. Né? Eu sempre mostro esse livrinho da química, Franco Celeri, um italiano, é um físico nuclear, né? Italiano, que debate com Bohr e com Heisenberg sobre a dualidade onda-partícula, sobre a indeterminabilidade, etc, etc. Bem, enfim, este é um livro que eu quero escrever, tá certo? Então, esses são meus planos, por hora, tá? Mas são planos, tá certo? Mas, veja bem, os outros 2 não são planos, né? Ou seja, um católico diante das artes e questões de Deus e da criação, não, porque já estão escritos, né? Já estão muito, muito avançados. Esses são efetivos. Os outros 2 vão sair mesmo, não há, porque já os terei entregue à editora. Já entreguei o Questões de Filosofia e Teologia à editora. E vou entregar na semana que vem ao Marcel, da Autoridade de São Tomás. Os outros 2, o das artes e as questões de Deus e da criação, ainda eu preciso terminar, mas muito provavelmente sairão. Tá? Veremos o que Deus me tem reservado, mas eu gostaria muito de escrever sobre mecânica quântica. Tá? Parece uma coisa meio maluca, mas não é. Desde que eu me converti, nos debates que eu tinha com tomistas, com não tomistas, com cientistas, não sei o quê, desde sempre entra a mecânica quântica, desde sempre. Tá? Desde o início eu me vi envolvido num debate acerca da mecânica quântica. Né? As afirmações de que certas coisas no mundo quântico vêm de nada, tá certo? Coisas assim. Depois, Wolfgang Schmidt, dizendo que a mecânica quântica descobrira algo entre a matéria-prima e os elementos, né? O que é falso. E mais falso ainda o que dizia Olavo de Carvalho, que a mecânica quântica tinha descoberto a matéria-prima. Isso é falsíssimo. Né? O de Wolfgang Schmidt não é tão falso, mas é errado. O de Olavo de Carvalho, completamente falso. E os fundadores da mecânica quântica, excetuado Planck, que era finalístico, né?
prezava a causa final, os que o sucederam, Bohr, Heisenberg, são pitagóricos, né? São de uma péssima, eles descobrem coisas, mas sua péssima filosofia os impede de avançar. E Franco Celeri, ele, ao contrário, ele é realista, tá? E preza muito a causalidade, né? Coisa que os Bohr, Heisenberg não prezavam. Então é isso. Esses são meus projetos, tá? Espero lançar aqueles dois, ou seja, o das artes e o questões de Deus e da criação, acerca de Deus e da criação, em 2026, e o outro, sei lá, 2027, né? Esse de mecânica quântica, que vai me exigir um trabalho enorme, né? Eu sempre tive uma carência, uma debilidade. Na minha época de ensino médio, né, você terminava o ginásio, 4 anos de ginásio, e podia escolher entre o científico e o clássico. No científico, você aprendia as exatas, tá certo? Física, química, matemática, e no clássico você aprendia as humanas. E eu fui para o clássico. Então, era um buraco que eu tinha na formação, mas que eu já superei, né? Eu me tornei, ultimamente, estudante assíduo de física, etc. E tal. Então, espero escrever esse livro, né? Não, eu sempre me baseei assim, será que o Calderon vai escrever algo sobre isso? Se for, eu não escrevo, tá? Porque já basta dele. Mas ele mesmo diz em seus escritos que ainda precisa estudar a mecânica quântica, tá certo? Que ele não estudou ainda. Então, aprofundar-se, né? Claro que ele conhece, mas e eu já me aprofundei bastante nisso. Então, para 2027 é meu projeto, né? Podem surgir outros? Podem. Aí vai depender da minha saúde, da minha vitalidade, né? Eu sempre brinco, né, dizendo que eu queria levar a vida de velho. Continuo querendo, mas eu sei que esse querer não vale nada, né? Leia aí. Tardará um pouco, exatamente. E aí diz ainda em seguida, olha aí, ó. Concordo, Jordan, é isso aí. É uma vontade que eu tenho, de fato, não é uma mentira minha. Eu queria ficar aqui lendo romances, vendo filme, eu adoro essas coisas, né? Como acabo de dizer, eu sou um estudante do antigo clássico, né? Eu me formei com imersão em literatura, cinema, pintura, etc. Então, amaria fazer isso, mas, ao mesmo tempo, eu sei que não dá, né? Agora, uma coisa possível é que no ano que vem eu me afaste de redes sociais, etc. Fique só com com o YouTube, né? Talvez, porque toma tempo. Eu já não sou de navegar, eu não navego. Eu estava dizendo a você isso antes, né? Eu soube quem era Charles Kirk quando ele morreu, entendeu? Eu não sabia de sua existência. Então, eu desconheço muito o mundo atual, as notícias, etc. Eu só sei dessas coisas mais graves, assim, um foi preso, o outro foi morto, aí eu sei. Então, mas, seja como for, eu tenho de dedicar tempo para responder às pessoas que me escrevem pelo Facebook, etc. Eu não tenho Instagram, né? Não tenho. Quer dizer, tenho, mas quem opera não sou eu, é o Marcel. Mas o Facebook me toma um pouquinho de tempo. Então, eu talvez, para o ano que vem eu saia do Facebook, tá? Que creio que tem mais dignidade que Instagram, me parece. Mas, mesmo assim, sairia porque é um ambiente meio esquisito mesmo, né? As pessoas são maliciosas, etc. Então, eu gostaria de me afastar.
Já o YouTube, não. Qual é a vantagem do YouTube? Você não gosta da pessoa, a pessoa está te perturbando, você deleta a pessoa não volta a escrever ali e não vai escrever em lugar mais nenhum, entendeu? Você, acabou. O YouTube é mais civilizado. Então, talvez, mas isso talvez. Mas que eu gostaria de levar a vida de velho, eu gostaria mesmo, entendeu? Às vezes eu acordo e digo, nossa, mas lá vou eu ter de escrever livro. Né? Às vezes é cansativo para mim. Não pensa que é tranquilo, não. É cansativo. Você vê, esse ano, se saírem os 4 livros, eu terei publicado em um ano 700, 1.400, mais 2.200 páginas em um ano, cara, sabe? Isso é alucinante, né? Então, isso cansa. Pode ter certeza que cansa mesmo. Mas é isso. Aí está. Professor, o comentário breve aqui do Vitor Macedo. 2, na verdade, um dele e um do Caio. O novo livro de Falates, da Contra Errores, é muito importante para o aluno da escola tomista adquirir? Creio que sim. Bom, o aluno da escola tomista, né? É o que eu dou na escola tomista, né? Sim. É o que eu dou. Eu dou na escola tomista exatamente o De Falatis, né? Desse autor desconhecido, né? Uns dizem que é Santo Tomás, outros dizem que não. Acho que é a mesma coisa que eu digo lá. Acho. Tá? Mas tem um estudo meu inicial, né? E ter um livro desse é sempre bom. Se você tiver sobra de dinheiro, sim, entendeu? Sim. Depende da sua capacidade, né? Eu me frustro todo dia, porque todo dia eu quero comprar 10 livros novos e não tenho dinheiro. Essa é uma frustração de todo estudante de filosofia. Diária. Eu quero comprar milhões de livros e nunca consigo. Sim. Nunca consigo. Claro que consigo, mas Mas não tudo que hoje, nós gostaríamos de comprar. hein? Não tudo que nós gostaríamos ao mesmo tempo, né? Pois é. Cada dia eu descubro 10 livros que eu queria ter e não posso ter, porque eu não tenho dinheiro. Mas Pois é. se você tiver uma sobra, ou como é? Victor, né? Sim, vale a pena. Deu uma bela edição. A tradução é daquele rapaz Victorelli, né? Sim. Ele é competente, ele conhece latim, tá? Mesmo que tenhamos divergência, ele é muito competente. E as notas são em parte dele, em parte minhas, né? É uma bela edição, como a Contra Errores está se consolidando bastante, né? E ela comprou agora uma, duas, 3 traduções minhas de outra editora, eu não posso ainda dizer, mas comprou 3 traduções importantíssimas minhas de outra editora e vai lançar, né? Então, avise-nos, né? Porque não, eles mesmos vão avisar, né? certo. Mas 3 é uma editora que parou de funcionar e ele comprou as 3 traduções, um livro importantíssimo de Santo Agostinho e 2 de Santo Tomás. Tá? Então, a Conterrores se consolidou rapidamente. Né? Tem a vantagem que eles trabalham para a SEDET, né? Então, o custo de impressão é todo da SEDET. Marcel, coitado, tem de arcar com tudo, né? Mas é um belo trabalho do Canvas, né? Um belo trabalho. Ele segurou a dificuldade e já se consolidou. Você pode considerar que a Contra Errores é uma editora consolidada. Que legal. Isso me deixa muito animado pelo senhor, pelo Pablo e pelo público brasileiro também, que quer consumir conteúdo de Santo Tomás. Professor, deixe-me falar de uma coisa aqui. Eu me lembro de, acho que, 2 livros que o senhor havia pensado em escrever, talvez. Não sei se o senhor começou. Um deles era uma Suma Latina, né? O senhor se lembra disso? Bem no começo. E o outro de que me perguntaram aqui agora há pouco foram, na verdade, os escritos sobre Maria, né?
Uma pergunta, então. O senhor tem alguns fragmentos desses escritos guardados ou não? Ó, de latim, não. Nada. Nada. Ok. Porque eu fiquei entre a cruz e a espada. O que quero dizer? Lança um comentário ao Apocalipse ou um livro de gramática latina? Entendeu? É claro que o Sim, comentário ao Apocalipse é claro. muito importante, né? Eu sempre fico assim. Quanto ao de Maria, sim, eu tenho praticamente escrito. Tá? Praticamente. Eu teria de escrever uns 2 ou 3 capítulos novos, tá? Mas o de Maria está escrito. Está aí, pode ser um dos próximos, sim. Pode ser bem lembrado isso. Privilégios e Missão e privilégios de Maria, Missão né? e Privilégios de Maria, né? É. Sim, pode ser o próximo, sim. Não seria um livro gordão, não Sim, sim. seria nada imenso, mas teria sua utilidade. Pode ser. Mas ficaria para 2027 também, tá? É. Eu lhe disse isso porque nessa semana eu lhe mandei um dos livros que saiu pela Casa da Moeda de Portugal, que foi o livro chamado Fragmentos, né, de textos aristotélicos, algo assim. E eu gostaria de saber não sei, se sobrar um dia alguma coisa escrita do senhor, se o senhor não lançaria também uma espécie de fragmentos de tomismo. Ou assim, ou fragmentos escritos de Carlos Nogueira, pronto. Pode ser também. Cara, meu computador é uma maluquice, né? Tem milhões de coisas aqui dentro que eu nem lembro que estão em algum canto do computador. Eu vou deixar minhas coisas para a Rosa, tá? Para o Paulo e para o Marcel, tá certo? Eles três serão os curadores, né? Do Sim, que tiver. Aí é com eles. A gente, na outra vida, já não quer saber dessas coisas, né? Entendeu? Então, sim. deixa que eles decidam. Eu não vou decidir, não. Tenho, sim, tem milhões. O que eu já escrevi é uma coisa de outro mundo, né? Se tem um rapaz que é aluno meu de vários cursos, ele imprimiu a transcrição de todos os meus cursos, né? Da escola atomista. Não, 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 eu sei que não foi o que. é o Faz um Fernando tempo já. Paiser, né? Não, eu me lembro de que ele havia. De que ele havia mandado encadernar Isso, uma ele impressão mandou da escola encadernar. atomista, né? Não, mas de tudo, de todos os cursos, gratuitos, não gratuitos. Isso pode ser publicado, entendeu? Com uma Sim, revisão, claro, tem de ter uma revisão. Isso pode ser publicado, mas aí já é para quem ficar, quem curar minha, o que restar de minha obra, né? Alguma coisa eu vou procurar eliminar, que seja ruim mesmo, né? Eu sempre digo que os meus escritos de antes de 2011 eu os renego, né? Sempre disse isso. Então, esses não têm autorização para fazer, mas os atuais têm. Tem muita coisa de cursos. A coisa aí remonta a umas 7.000 páginas de curso, né? Entendeu? Então, pode ser. O pessoal ali do Flores Carnelli publica os cursos, escritos cursos do Fedeli, né, por exemplo. uhum. Sim, é lícito, é perfeitamente lícito. Mas aí isso já não será comigo, né? Tá? Leonardo, e sobre Domingo Banhes, o professor vai escrever algo? Ah, lembrei-me de outra coisa. O É, senhor estava em uma querela com os defensores de Raimundo Lúlio. é, E é, aí pretendia escrever algo. pretendo ainda. Mas Ah, também certo, é um certo. livreto, né? Tá. Pretendo escrever uma crítica, esse é um livreto mesmo, uma crítica ao livro dele chamado Sobre os Anjos, né? Que é um livro que beira o absurdo. Né? Veja, Raimundo Lula é um problema porque ele é beato da igreja, né? Tá? Uhum. Pio IX o beatificou. Mas veja que antes havia dúvidas quanto à ortodoxia dele, etc.
E ele, mesmo que não seja heterodoxo, é louco. Entendeu? Eu digo que o Lula é um louco de Deus, né? Como dizem os, os russos, né? Os cismáticos russos têm essa noção do louco de Deus, que é interessante. Ele era um louco de Deus, né? Mas, como filósofo, zero, né? Como teólogo, zero, absolutamente zero, zero. E ele inventou uma coisa, eu já respondo ao Leonardo, e ele inventou uma coisa, né? Que serviria um método que serviria para converter os islâmicos, né, os muçulmanos, e os judeus, e todo mundo, um método assim universal. O Ricardo da Costa, que é um especialista nele, sabe quem é Ricardo da Costa, né? Historiador. Não, eu não conheço. Irmão do Sidney Silveira. Ah, não sabia, não sabia. Então, o Ricardo da Costa escreveu, pelo que eu sei, e olha que ele é o historiador dele, ninguém se converteu por esse método. É um louco de Deus, entendeu? É um louco de Deus. Então, tá aí, mas vamos ver, vamos ver. Tá? Deixe-me E responder ao. Domingo Banhas? Não penso escrever nada, embora fosse interessante, sim. Você tem toda a razão. Banhes foi o paladino da defesa da doutrina da predestinação de Santo Tomás contra a doutrina de predestinação de Luís de Molina. Ele foi o paladino. E ele é quem cunhou uma noção que se chama premoção física. Premoção física. Veja, em meus textos sobre a predestinação, que eu defendo, Santo Tomás, eu nem toco nessa noção, porque é uma noção um pouco difícil de manejar, que pode cair na negação do livre-arbítrio. Tá? Pode. Por outro lado, Banhes negou, disse, eu sou dos que não creem na distinção real entre essência e ser. É só apenas na distinção de razão. Né? E isso vai contra o tomismo básico. Né? O centro da doutrina tomista é esta distinção real. Mas, enfim, mas foi um dos grandes tomistas, né? Mereceria um livro, mas eu confesso que hoje em dia eu não sei se ele tem espaço na minha agenda, né? Entendeu? Não sei, embora se eu pudesse escreveria sim, mas eu teria de estudar mais a noção de premoção física, tá? Que muitos tomistas defenderam, muitos mesmo, por exemplo, o padre Igon, Eduard Igon, né? De quem eu gosto muito, aliás, defendeu essa tese. Eu falo disso no comentário ao Apocalipse. Eu falo da tese da premoção física, mas não aprofundo, porque ainda precisaria, eu não tenho certeza quanto à consideração. O que eu tenho certeza quanto ao Banhes é que ele errou grave quanto à distinção real entre razão, entre essência e ser. Mas, isso sim, com certeza, e eu dou, aliás, vai sair isso novamente no meu livro da Autoridade de Santo Tomás, eu vou dar a fonte. Né? Uns teólogos de internet quiseram dizer que eu não conhecia Domingo Banha. Eu dou a fonte, tá? A fonte em que ele diz exatamente isso que eu disse. Mas não sei se eu terei tempo. Né? Eu tenho 73 anos. Né? Não é só assim. Claro, eu não posso esperar uma vida inteira diante de mim, mas eu já não sou como era quando jovem. Quando jovem, eu era uma máquina. Eu traduzia 30 laudas por dia, 30 páginas por dia. Era uma máquina, era um tradutor automático. Né?
Hoje eu já não tenho esse fôlego, né? Eu antigamente chegava a escrever 15 páginas por dia de livros meus, por exemplo, da Arte do Belo, que eu escrevi em 5 meses, o livro. Hoje eu já não consigo, eu escrevo 5 páginas por dia, entendeu? Porque a idade vai pesando, né? O cansaço, os remédios, mil coisas vão dificultando. Acho que não, sabe qual é o nome dele? Leonardo. Acho que não terei espaço na agenda para escrevê-lo. Caetano, o professor pretende escrever alguma coisa de história? Aliás, o comentário ao Apocalipse É um livro de já é, história. É, já é algo tem, assim, né? eu tinha prometido um texto chamado Da História e Sua Ordem a Deus. Está dentro do Apocalipse, está dentro do comentário ao Apocalipse. Mas eu não sou um historiador de escola, né? Eu não sou de ofício, né? E eu confesso, isso eu confesso mesmo, que os livros de história me cansam, tá certo? Me cansam. Sim, sim. É um defeito meu, né? Não deveria cansar. Mas a história da igreja, a história disso, daquilo, eu leio, chego ao final, mas não com o prazer que eu tenho ao ler a Suma Teológica, né? Entendeu? Não é o mesmo prazer que eu tenho. Então, eu não sou um historiador de ofício. Há bons historiadores católicos brasileiros, né? Brasileiros. Você tem. Como é o nome dele? Lucas Lancaster, né? Você tem o Bezerra, tem o Marcelo Andrade, é historiador. São bons historiadores, né? Eu gosto de um que acho que ainda não escreveu livro nenhum e que anda sumido, que é o Eduardo Cruz. O Eduardo Cruz é outro, é um bom É, historiador. Pena que ele não tem escrito livro, né? pois é. Mas então, nós temos bons historiadores. Eles dão conta do recado tranquilamente. Agora, a história do ângulo teológico, né, o que eu chamo teologia da história, está dentro do comentário ao Apocalipse. Ótimo, deixe-me colocar o último, então, porque uma pessoa me sugeriu algo. João Pedro, convide o professor Fábio Florencio para fazer uma live aqui falando sobre os vários livros que ele já traduziu. É uma riqueza enorme, precisa ser Enorme, é um conhecida. tesouro, é um tesouro. Eu só tenho um problema, eu estou sem o contato do Fábio. Eu não sei se eu tenho mais nas redes Não, sociais. eu te passo o e-mail dele. Então, o Fábio, não sei, acho que se retirou aí, talvez pelo trabalho, não sei dizer, mas fica o convite, claro. O Fábio, pelo que o senhor diz, e até por coisas traduzidas por ele que eu já li, de fato é um bom tradutor, né? Não, E trabalha ele é muito. uma máquina também, hein? Ele é uma máquina. É. Ele me lembra me lembra jovem, né? Quando eu era jovem. Sim, Uma máquina, né? sim. É um bom tradutor mesmo, de verdade. Então fica o convite. Tá, Bom, eu lhe dou o e-mail dele. tá certo. Eu conversava com o Fábio, ele comprava livros de mim, né? Já Ele teve o bom senso de sair do Facebook, né? teve essa sorte também, né? É, Alguns o, não saem por conta do trabalho, enfim. eu hesito em sair por causa disso, porque é um lugar de É, divulgação dos livros, né? pois é. Cursos e tal. Bom, mas eu lhe dou o e-mail dele. Tá certo. Eu sei que eu ainda tenho umas perguntas por responder, mas agora, como o tema da live eram os livros do professor Noguet, eu deixo talvez aqui para uma próxima. O senhor sabe que as portas aqui estão sempre abertas. Se surgir, se eu pensar em algum tema de live, eu vou chamar o senhor novamente. E se o senhor pensar em algum outro tema, por favor, escreva-me. As portas ficam abertas. Agradeço a todos pela audiência, pela atenção nesse sábado. E tenha um bom final de semana. Obrigado uma vez mais, professor. Obrigado aí pela atenção. Abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau.